A humanidade sempre buscou formas de inovar e transformar o mundo ao seu redor, não é mesmo? É incrível pensar como a gente sempre tentou facilitar a vida, tornar as coisas possíveis. E essa busca por novas soluções e ideias nos levou a lugares incríveis. De invenções simples, mas geniais, até tecnologias revolucionárias, algumas criações moldaram completamente a forma como vivemos hoje. No vídeo de hoje, vamos explorar as 10 invenções que mudaram o mundo. Prepare-se para uma viagem pela história da criatividade humana. Começando com um estrondo. A primeira invenção da nossa lista já causa impacto logo de cara. Se você está assistindo a este vídeo agora, provavelmente é pelo seu smartphone, não é mesmo? Essa belezinha que a gente carrega no bolso virou praticamente uma extensão do nosso corpo. No início dos anos 2000, o smartphone começou a tomar forma meio desengonçado, mas com um potencial enorme. E em poucos anos, BAM! Virou febre mundial. Hoje, ele é essencial para bilhões de pessoas, conectando gente do mundo todo, facilitando o dia a dia e, claro, servindo para maratonar vídeos no YouTube. Seja para mandar mensagem, pedir comida, pagar contas, trabalhar, estudar ou simplesmente dar aquela stalkeada básica nas redes sociais, o smartphone se tornou indispensável. Quem nunca sonhou em ter um carro para chamar de seu, hein? Seja para realizar aquele sonho de estrada, escapar do trânsito caótico das grandes cidades ou simplesmente ter a liberdade de ir e vir quando quiser, o automóvel conquistou seu espaço na história. O impacto do automóvel foi muito além, influenciando desde a arquitetura das cidades até a cultura pop. A partir do final do século XIX, com a produção em massa, o carro deixou de ser um luxo para poucos e se tornou um bem de consumo. Antes dos carros, as cidades eram projetadas para pedestres, carroças e, no máximo, alguns bondes. Com a chegada do automóvel, tudo mudou. Ruas e avenidas foram alargadas, estradas foram construídas e as cidades se expandiram para os subúrbios. De ícone de liberdade a símbolo de status, o automóvel deixou sua marca na história e continua a nos levar para onde queremos ir, seja fisicamente ou nos nossos sonhos mais velozes. E chegamos à invenção que provavelmente você mais usa depois do smartphone, a internet. Criada na segunda metade do século XX, a internet começou como um projeto militar, mas logo se espalhou pelo mundo, conectando pessoas, empresas e governos como nunca antes. A internet abriu um leque infinito de possibilidades, permitindo o acesso à informação e comunicação instantânea com pessoas do outro lado do mundo, compras online e, claro, muito entretenimento. Lembra da época em que a gente tinha que esperar o Jornal Nacional para saber o resultado do jogo do nosso time? Ou então ter que ir até a locadora para alugar um filme na sexta-noite? Com a internet, tudo isso ficou no passado. Estamos conectados nesse exato momento graças a ela. A internet é a prova de que, quando a gente conecta ideias e pessoas, coisas incríveis acontecem. Capítulo 4. O computador. Do computador gigante ao centro do mundo moderno. Se você pensou que a internet era revolucionária, prepare-se para conhecer o pai da criança, o computador. Essa máquina poderosa, que antes ocupava salas inteiras e hoje cabe na palma da nossa mão, mudou o rumo da história. Desde o primeiro modelo, lá nos anos 1940, até os computadores supermodernos de hoje, essa belezinha passou por cada fase, viu? Começou como uma supercalculadora, usada para cálculos complexos durante a Segunda Guerra Mundial. Mas os cientistas sabiam que o potencial ia muito além de umas continhas. E não deu outra, o computador evoluiu de forma absurda. Da pesquisa científica à comunicação, passando pela medicina, educação e, claro, o entretenimento, o computador se tornou indispensável em todas as áreas da nossa vida. Meus amigos, o computador saiu de um monte de fios e botões
para se tornar o maestro da revolução digital. Capítulo 5. A penicilina. A descoberta que salvou milhões de vidas. E se eu te disser que uma descoberta meio que por acaso revolucionou a medicina e salvou milhões de vidas? Pois é, essa é a história da penicilina, o primeiro antibiótico descoberto pelo mundo. Tudo começou em 1928, com o biólogo Alexander Fleming. Fleming encontrou suas placas de cultura contaminadas com mofo. Que beleza, né? Mas ele percebeu algo curioso. O mofo estava impedindo o crescimento das bactérias. E foi aí que a lâmpada da genialidade acendeu. Fleming identificou o fungo Penicillium como o responsável por produzir a penicilina. E essa descoberta mudou a história da medicina para sempre. Capítulo 6. O motor a combustão, a máquina que move o mundo. Chegou a hora de falarmos sobre a invenção que deu start na revolução do transporte, o motor a combustão interna. Essa belezinha, que parece complicada à primeira vista, é o coração pulsante de carros, aviões, navios e tantas outras máquinas que movem o mundo. A história do motor a combustão começa lá no século XIX, com vários inventores tentando domar a força da explosão para gerar movimento. E não foi fácil. Foram anos de pesquisa, testes e aperfeiçoamentos até chegarmos ao motor que conhecemos hoje. O motor a combustão possibilitou a criação de carros mais rápidos e eficientes, abrindo caminho para a indústria automobilística que conhecemos hoje. Ele também impulsionou o desenvolvimento da aviação, conectando países e continentes através dos ares. Sem o motor a combustão, o mundo seria muito diferente. A forma como viajamos, transportamos mercadorias e até mesmo a maneira como as cidades foram construídas seriam completamente diferentes. Imagine um mundo sem luz elétrica, sem internet, sem televisão, sem videogames. Difícil, né? Pois é, a gente só tem tudo isso graças à eletricidade e Thomas Edison. A eletricidade já estava na natureza, esperando para ser domada. Gênios como Nikola Tesla e Edison fizeram isso. Eles desvendaram os mistérios da eletricidade e, no final, quem saiu ganhando fomos nós. Preparem-se para voltar no tempo comigo para o século XV, época em que os livros eram copiados à mão por monges. Mas tudo mudou com a invenção da prensa de tipos móveis por Johannes Gutenberg, revolucionando a comunicação. A prensa utilizava tipos móveis de metal, criando cópias idênticas de forma rápida e barata. A invenção democratizou o acesso ao conhecimento, permitindo a produção em massa de livros e jornais. É por isso que Gutenberg é considerado um dos maiores gênios da história. Se você está assistindo a este vídeo em um smartphone, tablet ou computador, agradeça ao papel. Sem essa invenção, o mundo digital não existiria. A história do papel começa na China antiga, por volta do século II. Antes, usavam bambu, seda e ossos para escrever. Mas o papel é muito mais prático. A invenção é atribuída a Cai Lun, um oficial chinês. Ele misturou fibras vegetais, água e amido, criando uma folha resistente. A técnica se espalhou pela Ásia e Oriente Médio, chegando à Europa no século XII. E o papel conquistou o mundo. Ele possibilitou a criação de livros, jornais e documentos. Sem o papel, seria impossível registrar e transmitir informações. O papel foi crucial para a comunicação, cultura e tecnologia. E chegamos ao último item da nossa lista com a invenção mais básica, mas que está na base de tudo, a roda. Pode parecer bobagem, mas experimentem imaginar o mundo sem rodas. Carros, ônibus, trens, aviões, bicicletas, nada disso existiria. A roda é tão fundamental para a nossa civilização que é difícil imaginar a vida sem ela. E o mais impressionante é que essa invenção genial surgiu há muito tempo, por volta de 3.500 a.C., na Mesopotâmia. Os primeiros registros de rodas são de peças de cerâmica usadas em tornos de oleiro. Mas logo os nossos ancestrais perceberam que a roda também podia ser usada para movimentar objetos pesados, como carroças e arados. E assim
A roda revolucionou o transporte, a agricultura e a construção civil, abrindo caminho para o desenvolvimento das primeiras cidades e impérios. A roda evoluiu ao longo dos séculos, passando por diferentes materiais e formatos, mas sua função básica permanece a mesma: facilitar o movimento e conectar pessoas e lugares. É a prova de que, às vezes, as invenções mais simples são as mais revolucionárias. E aí, curtiram nossa viagem pela história das invenções? É impressionante como a criatividade humana não tem limites, né? Cada invenção, da mais simples à mais complexa, teve um papel fundamental na construção do mundo em que vivemos hoje. E aí, quais dessas invenções você acha mais importante? Tem alguma que você incluiria na lista? Conta pra gente nos comentários. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma curiosidade do Curiosivista. Até a próxima!